Fala que é nóis, galerinha! Boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma aula? E o que vocês acharam da última aula, hein? Acharam legal? Acharam bacana? Sentiram algum tipo de dificuldade aí na hora de praticar no computador? Não esquece que qualquer dúvida posta lá no grupo, hein? Eu não vi ninguém postando lá, então creio eu que todo mundo conseguiu entender de boa, né? Então, beleza. Então, estamos iniciando hoje mais uma aula. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Infelizmente não presencialmente, né? Mas só de estar falando aí com vocês em forma online já é alguma coisa. E vamos dar continuidade aqui, né? Só um lembrete antes, gente. Deixa eu só dar um rápido aviso aqui, que é o seguinte. Enquanto nós estivermos nesse período aí de aulas online, como é que vai proceder as nossas aulas? Como é que vai funcionar as nossas aulas? É o seguinte, todas as nossas aulas online, gente, serão de duração de aproximadamente 1 hora, tá? 1 hora, 1 hora e meia, dependendo aí da matéria, dependendo do tipo da matéria. Então, é isso que eu quero avisar para vocês. Eu peço encarecidamente que vocês assistam na mesma hora que eu postar, tá? Porque, como eu disse para vocês, tem que assistir na hora da sua aula. Se a sua aula começa às 8 horas, então, quando der 8 horas em ponto, eu vou estar postando o link lá no grupo. Vocês vão acessar o link, vão assistir o vídeo e quando terminar o vídeo, gente, assim que vocês terminarem o vídeo, vocês vão voltar lá no grupo para a gente poder bater um papo, para eu poder ver quais são as dúvidas que vocês tiveram, para eu poder já ir respondendo e no finalzinho da aula eu poder estar passando um exercício para vocês poderem fazer ao longo da semana, para poder reforçar bem o aprendizado. Tá bom, galera? Então, é assim que vai funcionar o nosso curso online, enquanto a gente estiver nesse período de quarentena. Fechou? Vamos lá então? Vamos dar continuidade na nossa aula? Seguinte, galerinha. Como eu havia dito para vocês na aula passada, hoje nós iremos aprender sobre os comandos que nós inserimos lá na nossa página, porque até então a gente só digitou, né? A gente só digitou, só programou. Tô até já com ele aberto aqui, ó. Olha ele aqui. O que nós fizemos foi só isso, né? Foi só digitar, inserir os comandos, organizar tudo direitinho com espaçamento e tabulações para deixar mais diferenciado, né, cada linha de programação. E por enquanto foi só isso. A partir de hoje, galera, é que nós iremos nos aprofundar mais a respeito desses comandos. Para que serve cada comando, o que cada comando faz e para que serve toda essa estrutura que a gente está montando. Basicamente é o seguinte, gente. Toda essa estrutura que a gente está montando aqui, ó, tem a ver com uma coisa chamada de HTML5. O que é o HTML5? É um tipo de estruturação de páginas de site que é muito mais organizado do que as outras que a gente tinha antigamente. Então, olha só, basicamente esse HTML5 tem como comandos fundamentais esses daqui, ó. O comando, por exemplo, nav, o comando main, comando article, o comando section. Todos esses comandos aqui, eles são específicos da linguagem de programação HTML5, tá certo? Já esses outros aqui, ó, por exemplo, H1, ou aqui em cima, a opção body, head, title, isso aqui não, isso aqui já são linguagens mais antigas, que a gente já usava anteriormente mesmo. Mas, mais especificamente, esses comandos que eu disse agora, o comando nav, ou o comando article, tudo isso, gente, é referente ao HTML5. E qual é a diferença do HTML antigo para o HTML5? Qual é a diferença de eu usar esses comandos específicos aqui do article, do section e tudo mais, do que se eu não usar? Basicamente é por causa disso, gente. Ó, eu vou mostrar aqui uma imagem a respeito do modelo que nós utilizamos referente a esse HTML5. Olha só como é que é a estrutura dele. Olha como é que uma página de site programada em HTML5, utilizando esses comandos que eu disse agora, né, o article, o section, o nav, ele é muito mais fácil de se entender. E se vocês forem navegar por aí, de acordo com os sites que vocês forem acessando, e até mesmo os sites que vocês já acessaram, se vocês prestarem bem atenção, a maioria dos sites que vocês acessaram aí no seu dia a dia são justamente nesse tipo de estrutura, não é verdade? Nós temos lá em cima os menus do site, para a gente poder acessar as outras páginas. Nós temos o cabeçalho da página, com a logomarca da empresa e o título dela lá. Nós temos mais na parte do meio um artigo principal, onde nós temos um espaço grande para poder colocar os conteúdos.
E cada conteúdo é separado através de seções. Tá vendo só? Aqui na lateral nós temos uma publicidade, uma propaganda, né, que um bannerzinho que fica rolando ali, seja lá o que for. Lembrando que isso aqui não é obrigatório. E aqui embaixo o rodapé, que é onde vai estar lá as redes sociais, o endereço da empresa e por assim vai. Então olhem bem, gente, que essa estrutura de página é a mais utilizada hoje em dia. Tanto é que se vocês forem navegar na internet, aí a maioria dos sites vai estar nesse modelo. Beleza, gente? Só que para que ele fique assim, nós temos que utilizar justamente esses comandos em questão. O header, por exemplo, para poder separar esse conteúdo para que ele fique em cima, né? Tudo que fica dentro do header quer dizer que ele vai ficar na parte superior da folha. O navegador ele vai entender isso, que o que você digitar aqui dentro vai ficar somente aqui em cima da folha. E dentro do header nós colocamos a logomarca da empresa, um títulozinho aqui para ela e os menus do site. Só que para o navegador entender que isso que a gente vai colocar aqui dentro tem a ver com os menus, ou seja, os acessos às outras folhas, nós temos que usar justamente esse comando nav aqui. Assim como para que o navegador entenda que é cabeçalho, tem que estar entre os comandos header. Tá certo? Mais abaixo aqui do cabeçalho nós temos o artigo principal da página, ou seja, cada página do site ele vai ter um espaço grande para poder colocar os conteúdos dentro, né? Esse espaço grande nós utilizamos justamente o comando article. A gente cria um artigo principal e dentro desse artigo principal nós separamos os conteúdos em seções. Então nós temos em um artigo a seção 1 desse artigo, a seção 2 desse artigo, seção 3, não necessariamente na mesma ordem. Você não precisa numerar, não precisa organizar em ordem numérica as suas seções. Você pode colocar em ordem aleatória. Eu só quero que vocês entendam que a separação é assim. Nós temos um artigo principal e dentro dele nós temos as suas seções. Cada seção com um conteúdo diferente, mas todos relacionados a esse artigo principal. Ok? Na lateral dele aqui nós temos o aside. Esse aside, gente, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório. Isso aqui é mais quando a gente quiser usar uma propaganda, colocar aquelas publicidades no nosso site, né, para ganhar um dinheirinho a mais ou para poder divulgar algum produto que você queira. Para que você possa divulgar um produto separado do seu artigo e das suas seções, a gente coloca esse aside aqui do lado, tá certo? Mas fica a seu critério aí escolher se quer usar ele ou não. Ah, tem sites que não tem esse aside aqui. A nossa área de artigo fica preenchendo todo esse espaço aqui, ó, sem estar com esse aside ali ocupando esse espaço dele, tá ok? E no final de tudo nós temos o rodapé. E se vocês prestarem bem atenção, essa estrutura aqui que nós estamos vendo é justamente a estrutura que nós temos no nosso site. Ó, aqui o nosso site não está formatado ainda, né? Mas quando a gente terminar de formatar ele, ele vai ficar desse jeito aqui. Ó. Olha lá. Temos aqui em cima o header, que é o cabeçalho. Aqui nós temos o nav, que são os menus. Aqui nós temos o artigo. Todo esse espaço aqui, ó, nós temos o artigo. Na verdade, tudo isso aqui é um artigo, tá certo? Nós temos um artigo com uma seção, beleza. Já aqui embaixo nós temos um outro artigo, ó, temos um outro artigo, só que agora com 4 seções. Nós temos essa seção aqui de cima e essas 3 seções aqui embaixo, tá certo? E aqui também, ó, nós temos um outro artigo com essa seção aqui dele. E no final de tudo nós temos o rodapé. Ok, galerinha? Olha como é que é exatamente a estrutura que eu mostrei agora há pouco. Beleza? Então, é através disso que nós iremos utilizar a partir de agora. Vamos lá? Então, ó, vou minimizar aqui rapidinho. Já vimos aqui a estrutura, né? Tem uma outra imagem aqui, ó, para poder ilustrar melhor sobre o que eu falei. Olha lá, mesmo esquema. Cabeçalho, tudo que tiver no cabeçalho vai ficar na parte de cima da folha, ó, logomarca e o nav, para acessar as outras páginas. Temos aqui a área principal. Repare que na outra imagem, ó, nós não temos aquele comando main. Lembra que eu falei sobre esse main na última aula antes do recesso? Esse main aqui é uma área que a gente cria para colocar todos os artigos principais e todas as suas seções, justamente juntamente com os seus asides também, tá certo? Reparem que essa área main, ela cobre todos os artigos que você tiver. Você pode ter, sei lá, 3 artigos e dentro de cada artigo você ter 3 seções. Você pode ter 5 artigos e dentro de cada artigo ter 3 seções, cada um deles.
tá certo? E para cada uma desses articles aqui, você pode colocar uma side diferente. Ou pode colocar uma side para cada 2 sessões, ó, que nem está aqui. Aqui nós temos uma side para essas 2 sessões, um espaço aqui, um espaçozinho assim para ele. E um outro aside aqui para a terceira sessão. Tá? Mas é como eu falo para vocês, isso aqui não é obrigatório, esse aside. Tá vendo aqui, por exemplo, aqui é para colocar a opinião de cliente, nossa empresa na mídia. São propagandas a mais que vocês podem estar colocando no site de vocês através desse comando aside. Caso não queira esse aside aqui, a gente pode pegar todas as nossas áreas de sessões e jogar mais para o lado, né? Aumentar mais a sua largura para preencher esse espaço, ok? Mas todos os articles e todas as suas sections vão ficar dentro do main, que é essa área principal aqui dele, ok? E abaixo de tudo nós temos o rodapé. Olha lá, footer. Reparem, gente, que essa área nave, esse comando nave inserido aqui no espaço do footer, foi colocado isso por quê? Porque geralmente, sempre quando a gente coloca uma área com vários links, como por exemplo aqui, né, eu tenho um link aqui por acesso a outras páginas, a 2 páginas aqui no caso, nesse espaço aqui do nave, e nesse outro espaço do nave aqui eu tenho outros links para redes sociais. Então sempre quando a gente quiser inserir alguns objetos, alguns elementos que possuem link, para que esses links possam ficar organizados, mais distribuídos no nosso layout de página, nós usamos o comando nave. Tá certo? Então, por isso que foi inserido aqui o comando nave lá em cima no cabeçalho e aqui no rodapé também. E é isso. Essa é a estrutura que nós estamos trabalhando, ok? Vou minimizar aqui então e vamos começar a trabalhar aqui com a nossa programação. Agora que a gente já entende como funciona a estrutura em HTML5, para que serve cada um dos comandos em HTML5, o article, o main e tudo mais, section e tudo mais, vamos ver como é que é distribuído eles aqui na linha de programação. Como é que são distribuídos eles aqui? Ó? Primeira coisa, nós temos o comando read, que lembra que eu falei que o comando read é para a gente trabalhar com a parte comportamental da nossa página, ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui o comando meta, que é aquele que eu falei que trabalha com os serviços de busca, os sites de busca. Nós configuramos ele aqui com esse tipo de codificação, o TF8. Vimos que o title é para identificar o título dessa página. O navegador ele vai conseguir identificar essa página com um determinado título. E é esse título que vai aparecer justamente lá nos sites de busca através do serviço meta, né? Quando a pessoa pesquisar lá no Google e lá no resultado deles aparecer lá o site, a página referente ao que você pesquisou, no título desse resultado vai estar aparecendo justamente o nosso título aqui, ó, o título que você for configurar no serviço meta, tá certo? Nós temos também o comando link. Para que serve esse comando link? Se vocês prestarem bem atenção aqui, reparem que nós temos um atributo relacionado a ele chamado de href. O que significa esse href? Ó, tudo que tiver entre as aspas dele aqui é para a gente poder puxar alguma programação de um outro tipo de arquivo. Aqui no caso, então, eu estou querendo dizer que eu estou querendo linkar a nossa página HTML com uma outra página em CSS. Lembra da formatação da linguagem CSS que eu tinha dito algumas aulas atrás? Tem a ver com a programação visual, né? A parte de formatação da página. Então, quando a gente for aprender sobre a linguagem CSS, nós iremos fazer isso em um outro arquivo. Nós iremos programar um outro arquivo todo em CSS. E para fazer com que essa programação em CSS possa se linkar com as nossas programações em HTML, ou seja, para que a nossa formatação em CSS possa se juntar com a programação da estrutura da folha em HTML, nós temos que usar justamente esse comando link aqui para isso. Beleza? Então aqui eu digo ó, que eu estou querendo linkar um arquivo referente a Style Sheet. Style Sheet depois eu vou explicar direitinho o que é, mas tem a ver com esse arquivo em CSS que eu estou dizendo, um arquivo de formatação e tudo mais. Beleza? O tipo desse arquivo vai ser texto em CSS e o endereço de onde ele está, ou seja, a localização desse arquivo, está aqui dentro. Eu estou dizendo que ele está dentro da pasta CSS com o nome de estilo.css. Tá certo? Através de todo esse comando aqui, eu vou estar conseguindo associar a minha página em CSS com a minha página em HTML. Isso aqui é extremamente importante, porque sem ele, nós vamos ter só o nosso arquivo em HTML, né? E vocês viram que o resultado não fica tão bom assim.
Beleza, gente? Então, e reparem ó, que tanto o comando link como o comando title, que é o título da página no navegador, e o comando meta, o serviço de busca, todos eles ficam no comando read, que é a parte comportamental da nossa folha. Ok? Vimos também a respeito da linguagem HTML com atributo lang, né? Esse lang aqui é a linguagem português Brasil que nós estamos usando, para o navegador poder entender, né, que é um site português brasileiro, certo? E volto a lembrar vocês também, só um minutinho aqui para poder acessar as anotações. Ó. Não sei se vocês lembram, mas eu expliquei a respeito das cores. Vocês lembram das cores que nós estávamos usando? Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Lembra que eu expliquei sobre isso aqui? As cores referente aos comandos em HTML, ó. Tudo que for cor vermelha é referente a comando, né? Tudo que for verde tem a ver com atributo, tudo que for amarelo tem a ver com o valor desse atributo. Então, segue sempre nessa sequência. Nós temos o comando, temos o atributo desse comando e temos o valor desse atributo do comando. Dei um exemplo aqui bem fácil para poder entender, né? O comando img, que é um comando de inserção de imagem na folha, na nossa página. Esse img, como ele é um comando, ele tem que estar com a cor vermelha. Os src, que é uma cor verde, tem que estar aqui referente ao atributo. E tudo que está aqui entre aspas, que é referente ao valor, vai ter que estar em amarelo, né? Então, reparem que é justamente isso que acontece aqui, ó. Olha o comando img. Se ele está em vermelho, é porque ele é um comando. Ele vai executar algum tipo de coisa ali na página. O src está em verde, então quer dizer que ele é um atributo do comando img. Então, se o img é um comando de inserção de imagem, o src é um atributo de localização dessa imagem, de onde é que ela está, para o navegador conseguir puxar ela. E o que está em amarelo aqui é o valor desse atributo. Se eu especifiquei o atributo src, que é de localização da imagem, o valor desse atributo vai ser justamente essa localização. Então, eu estou dizendo aqui que a imagem ela se encontra na pasta img, e dentro da pasta img ela vai estar com o nome de logo.png. Tá certo, gente? Então, nós temos o comando, temos o atributo desse comando e temos o valor do atributo desse comando. Show? Vou fechar aqui, porque você já deve ter entendido. Aí. Ok, galerinha? Vamos continuar então? Seguinte, próximo comando aqui, ó, comando body. Como o próprio nome diz, comando body, eu já cheguei a comentar isso com vocês algumas vezes antes do nosso recesso, né, nas últimas aulas antes do recesso, que é referente ao corpo da nossa página, ou seja, tudo que vai ficar visível para o cliente dentro da página lá da internet, de todas as páginas, né? A pessoa acessou a página, o cliente foi lá e acessou a página. Tudo que for visível para ele vai ficar justamente dentro do comando body, que é o corpo da nossa página. E se é o corpo da página, então o nosso corpo ele vai ter que ter a cabeça, o torso e o pé, na verdade, a parte superior, parte do meio e parte inferior. E é justamente isso que a gente tem que colocar dentro do body, gente. Se eu estou especificando que eu agora estou querendo criar o corpo da minha página, porque até então eu estava trabalhando com o comportamento dela, referente ao navegador, se eu quero agora trabalhar com o corpo da nossa folha, eu tenho que especificar as partes do nosso corpo. Então, lembra que as partes do corpo da folha são 3, né? Cabeçalho, conteúdo e rodapé. Então, aqui eu estou dizendo ó, que primeiro eu estou criando o cabeçalho da folha para ficar lá em cima, através do comando header. Dentro desse comando header, ó, abri aqui e fechei lá embaixo. Ó, selecionei isso aqui. Tudo que está selecionado aqui é o que vai ficar na parte de cima da folha. Então, eu tenho o comando header, que é o cabeçalho. Dentro do header, ó, dentro dele aqui nós temos a imagem da logomarca da nossa empresa, comando img. Ao lado dela vai ficar os menus da nossa folha, através das páginas. Ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter acesso a 6 páginas do nosso site através do comando nav, através dos menus do nosso site. Não esqueçam que eu já tinha explicado algumas aulas atrás com referência a esse comando L. Lembram dele? O que o comando L faz? O L significa lista não ordenada.
Porque lembra que eu tinha dito que existem duas maneiras da gente organizar a nossa lista, que é como? De forma ordenada e de forma não ordenada. O que acontece aqui? Se eu estou colocando aqui o comando de lista não ordenada, isso significa que a minha lista vai vir apenas com marcadores, com símbolos, como por exemplo, essa bolinha preta aqui. Ó. Se eu especificar a minha lista como não ordenada, olha as bolinhas pretas aqui. Isso porque eu usei o comando L, né? Eles vão ficar um embaixo do outro, que nem a gente aprendeu lá no Word, na parte de marcação, mesmo esquema. Esse comando faz isso, comando L, lista não ordenada, e a cada linha que você quiser acrescentar nessa lista, é só usar o comando LI dentro do comando L. O L é para criar uma lista e o comando LI é para criar uma linha dessa lista. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para a nossa linha, para a nossa lista. E essas 6 linhas, elas não são ordenadas, ou seja, elas só são marcadas. Olha elas aqui, ó. Só são marcadas através das bolinhas pretas. Tá certo? O comando A, eu já tinha explicado também o que é, né? Para a gente poder inserir um link a um elemento. No nosso caso aqui, o elemento que vai receber esse link são texto, né? É a palavra home, a palavra tortas, a palavra mini tortas. Todas essas palavras aqui é que vai receber esses links através do comando A. E o href é o atributo do comando A, do comando de inserir link, que vai fazer com que você especifique aqui, ó, para onde que vai ser levada a pessoa. Ou seja, quando a pessoa clicar nesse link aqui, quando a pessoa clicar na palavra onde possui o link, ela vai ser redirecionada para que outra página? Isso é especificado através do atributo href, que nem nós fizemos lá no comando img, né? Tá certo? Então aqui a gente tem que colocar o símbolo tralha, que é o jogo da velha, e o nome da página. Ao fazer isso, pronto, o navegador já vai entender que a pessoa vai ter que ser redirecionada para aquela página. Então, por exemplo, se a pessoa clicar aqui na palavra bolos, ela vai ser redirecionada para a página chamada de bolos. Tá certo? Tem que ser desse jeito aqui, com o símbolo tralha e o nome da página. Ok? E aí ele vai funcionar. Agora, se eu quisesse uma lista ordenada, ou seja, através de números, numerada, aí eu usaria aqui, por exemplo, o comando OL. Comando OL significa lista ordenada. Tá bom? Não precisaria mudar nada aqui nas linhas da lista, porque vai ser a mesma coisa tanto para ordenada como para não ordenada. O comando de inserir linha é a mesma. Tá bom? E vamos ver aqui como é que ficou. Olha lá, tá vendo? Ao invés dele marcar com as bolinhas pretas, ele vai numerar. No nosso caso aqui, tanto faz, poderia ser numerada, poderia ser marcada apenas. Eu coloquei marcada por gosto próprio, mas fiquem à vontade aí para decidir qual que vocês querem. Porque lá no final, gente, não vai adiantar de nada, não vai significar muita coisa, porque a gente vai formatar isso. Quando a gente chegar na parte de formatação em CSS, nós iremos tirar essas numerações. Assim como a gente tiraria também aquelas bolinhas, as marcações. Então, tanto faz. Numeração, marcação, vai dar no mesmo. A gente vai tirar elas mesmo. Tá bom? Então, ó, voltando aqui. Deu para entender, gente? Então, dentro do comando nav, que é onde a gente especifica o menu do nosso site, ou o menu de alguma coisa, né, a organização de vários links em um local só, a gente define isso através de uma lista, seja ela ordenada ou não. Então, agora eu vou voltar à configuração de antes, que era a lista não ordenada. Olha lá, vou salvar e vou ver como é que ficou. Vamos ver a alteração aqui. Olha lá, tá vendo? Voltou para a bolinha preta. Tá, gente? Então, é assim que funciona, ok? E lembrando que tanto a logomarca como os menus ficam dentro do cabeçalho, através do comando header. Abaixo do cabeçalho, abaixo da cabeça da folha, nós temos o corpo. E lembra que eu falei... O corpo não, perdão. Nós temos o conteúdo principal da folha. E lembra que eu disse que a respeito do conteúdo nós temos o comando main. Tudo que ficar dentro do comando main, o navegador vai entender que tem que ficar na parte do meio da folha, que é referente ao conteúdo principal. Então, tudo isso aqui que eu estou selecionando, ó, tudo isso aqui, olha a quantidade de coisa, vai ficar dentro da parte principal da nossa folha, que é a parte do meio. Ok, galerinha? E lembra que da imagem, né? Eu vou colocar a imagem aqui de novo.
Ah lá. Lembra que tudo que ficar no main, olha aqui, ó, tudo que ficar aqui dentro do main tem a ver com os artigos do nosso site e dentro de cada artigo as suas seções, não é verdade? E os asides, caso a gente queira, né? Porque não é obrigatório. Então é justamente isso que está acontecendo. Ó. Dentro do main nós temos esse artigo principal aqui. Olha lá, que é onde nós temos nesse artigo aquela imagem grandona. Ó. Nós temos o cabeçalho para esse artigo, que é o título dele, descrição e imagem. E é justamente isso que está acontecendo, né? Olha lá, título, descrição e imagem. Isso que eu selecionei aqui agora. E para acontecer isso, para o navegador entender que isso aqui é um título, isso aqui é uma descrição e isso aqui é a imagem do artigo, nós trabalhamos justamente desse jeito aqui. Ó. Dentro do artigo, primeiro eu especifiquei o comando header. Tá vendo só? O header, você não precisa utilizar ele apenas no cabeçalho da sua folha. Você pode colocar também o conteúdo principal. Sempre quando você quiser especificar que alguma coisa é referente a um título de um objeto, nós usamos o comando header. Então aqui, se eu usei o comando header dentro do article, quer dizer que tudo que está aqui dentro do comando header é referente ao título deste artigo que eu estou criando. Esse artigo com o nome de PRC. Reparem que esse ID aqui, ó, como ele está na cor verde, isso significa que ele é um atributo do comando article, né? Então eu estou dizendo aqui que esse article que eu estou criando, ele tem como identificação o nome PRC. Tá certo? Então, lembre-se desse comando ID aqui, que ele é extremamente importante, tá? A gente vai usar bastante ele. Sempre quando a gente for inserir qualquer tipo de objeto na nossa folha, seja um artigo, ou uma seção, ou uma imagem, seja o que for, nós precisamos identificar ele para que depois a gente possa formatá-los lá na linguagem CSS, tá bom? Sempre quando a gente quiser usar a linguagem CSS para formatar algum objeto, inserido aqui em HTML, nós temos que identificar ele através desse atributo ID. Beleza? Então, nesse artigo eu especifiquei o seu título, juntamente com a sua descrição. Reparem que esse H1 aqui, ó, é um comando de formatação. Mesmo que eu não esteja usando a linguagem CSS para formatar, eu posso sim formatar também com a linguagem HTML. Não é muito indicado, só é indicado em certas situações, como essa daqui. Ó. Eu só quero formatar uma e única e exclusivamente coisa, que é o quê? Aumentar o tamanho da fonte. Então, se eu só quero aumentar o tamanho da fonte e somente de um textinho só aqui, eu uso a formatação dentro do HTML. E esse H1 é justamente isso. H1, H é de header, tá certo? Então, é uma formatação específica para títulos. Sempre quando você colocar esse H aqui e uma numeração do lado dele, ele vai formatar esse texto como um título. E a numeração que você colocar aqui do lado do H, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Só lembre-se, gente, que a numeração é inversamente proporcional ao seu tamanho, tá? Ou seja, quanto menor for o tamanho do número, então vai ser maior o tamanho da fonte. E quanto maior for o tamanho do número, menor é o tamanho da fonte. Certo? Esse P aqui embaixo é para a gente poder programar parágrafos. Sempre quando você colocar um texto entre P e fechamento de P, você está especificando que ele é um parágrafo. Então, ele já vai formatar desse jeito, com um texto pequeno, né, sem estar em muito destaque. E tudo que você colocou entre os Hs, seja H1, H2, H3, ele vai formatar como título. Então, reparem que se eu coloquei aqui H1 com o menor número possível, que é o 1, então, olha só, se nós formos observar lá no site, ele vai ficar bem grandão, vai ficar bem grande, bem destacado. Porque eu especifiquei a maior formatação possível, o maior tamanho possível de formatação para título. Se eu aumentasse essa numeração aqui dele, ó, colocasse, por exemplo, 3, então, como eu disse que é inversamente proporcional, se eu colocasse 3 aqui, ele iria diminuir o tamanho dessa fonte do título, ao invés de aumentar. Tá certo? Ó, vamos fazer um teste aqui, vou salvar. E vamos ver como é que ficou lá o resultado no site. Vamos ver, ó, salvei. Quando eu for lá no navegador agora e atualizar a página, ó, repara que o tamanho do título está grande, né? Está bem destacado. Se eu agora atualizar a folha, para ele poder atualizar os registros dela, olha lá, repare que o texto diminuiu o seu tamanho. Ele continuou em destaque, ou seja, ele continuou com um texto mais robusto, destacando ele dos outros, só que o tamanho dele foi diminuído. Ok? Isso porque eu usei a numeração inversa, não esqueçam disso.
E abaixo do cabeçalho do artigo, nós temos aquela imagem grandona que fica lá, né? Aquele banner lá daquele bolo gigantesco. Então, nós temos o título do artigo, com a sua descrição, e temos a imagem que vai ficar abaixo dele. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. O título e a descrição do arquivo, o título com aquele comando H, que é para formatar como título, e a descrição dele aqui formatada como parágrafo, né? Para o texto ficar menos destacado. Fica a formatação normal de texto mesmo. E abaixo de tudo isso, nós temos a imagem grandona. Então, agora é o seguinte, gente. Vamos voltar lá no Sublime. Ó. Essa área aqui, então, é o primeiro artigo da nossa página, o artigo principal. E vamos agora para o artigo dos produtos. Lembra que eu falei a respeito das estruturas? Nós temos um artigo geral e dentro dele nós temos várias seções, não é isso? Então, reparem que nesse artigo aqui agora, ó, eu tenho aqui uma divisão logo no início dele e abaixo dessa divisão eu tenho uma seção que é referente a mini tortas, tem uma outra seção referente a bolo de chocolate, ó, e tem uma outra seção referente a tortas de morango. Beleza? Tudo dentro de um artigo. Aqui, ó, tudo isso que eu estou selecionando faz parte de um único artigo. Só que nós temos um porém aqui. Se eu disse que a estrutura padrão é um artigo e dentro dele várias seções, por que então que eu tenho esse div aqui dentro do artigo? O que significa essa div, gente? O comando div nada mais é do que a abreviação de divisão. É uma divisão à parte que você faz além da estrutura tradicional que nós usamos. Se eu disse a vocês que a estrutura tradicional é a gente usar um artigo e dentro dele várias seções, caso eu queira criar uma área separada dessa estrutura, uma área à parte, um espaço diferente que a gente queira destacar alguma coisa, para isso nós usamos o comando div. Reparem que aqui, ó, dentro desse comando div, dentro dessa divisão que eu criei, eu coloquei um título. Na verdade, eu fiz um texto formatado como título, né? Eu digitei um texto, ó, esse texto aqui que eu estou selecionando, e eu aqui, através do comando H, lembra desse comando, né? H, que é a formatação de título, eu formatei ele. Reparem que a numeração que eu fiz aqui para ele foi o número 3, então ele vai ser menor do que o nosso título principal que está lá em cima, menor que esse aqui, né? Ó. Menor que esse aqui, Tortas da Vovó, que a gente usou o H1. Lembra que a numeração é inversamente proporcional. Então, se nesse caso aqui agora eu usei o H3, significa que ele vai ser menor. E olha como é que ele vai ficar. Ele vai ter esse resultado aqui, então. Ó. Por a gente ter usado uma div, ele vai ficar, repare que ele fique à parte das outras seções que a gente criou. Tudo isso aqui que eu estou delimitando, ó, toda essa área aqui é o nosso artigo. Tudo isso aqui está dentro do comando article, em um article só. Só que dentro desse article, nós temos uma divisão à parte para ele. Ó. Nós temos uma divisão apenas só para esse texto. E abaixo dessa divisão que nós criamos, através do comando div, nós temos as 3 seções que nós utilizamos. Uma seção para mini tortas, outra seção para bolo de chocolate e outra seção para tortas de morango. Tá certo, gente? E é justamente isso que está aparecendo aqui. Ó. A primeira divisão, que é o textozinho lá em cima, e abaixo dele nós temos as 3 seções, primeira, segunda e terceira. Ok? Dentro de cada seção, repare que dentro de cada seção nós temos a seguinte estrutura, ó, título, eu sei que é título porque está formatado como título, né? H, H1, H2, H3, não importa. Se tiver H, independente da numeração, é porque é referente a um título. Abaixo desse título, nós temos aqui o comando imagem, com aqueles atributos que eu já expliquei para vocês, né? O src, que é de localização, para especificar onde é que tem essa imagem. Temos também o comando alt e o comando title, coisa que eu não expliquei ainda. O que significa isso, gente? O comando alt nada mais é do que um texto alternativo que você vai criar para a sua imagem. Ou seja, existem certos tipos de situações em que, quando você vai carregar um site, você acessa um site e vai carregar a página dele. Não sei se já aconteceu com vocês, mas ao carregar a página, às vezes, por algum tipo de problema, pode ser internet lenta, pode ser que o servidor onde está hospedado o site esteja lento, esteja com problema.
Então, às vezes acontece isso. Às vezes acontece da pessoa acessar um site e na hora que está carregando a página, algumas imagens elas não conseguem carregar de vez. Elas não conseguem carregar 100%. Então, quando acontece isso, nós temos a opção aqui de colocar um nome para ela, ao invés de aparecer a imagem. Então, se o navegador não conseguir carregar essa imagem aqui que eu estou colocando, ele vai mostrar esse texto que eu digitar aqui nesse Alt. Beleza, gente? Então, Alt significa texto alternativo. Eu coloquei aqui, então, para o valor dele, que é o que está amarelinho, né? Referente ao valor do atributo. Eu coloquei esse nome. Então, se essa minha imagem não carregar lá no navegador, lá na página, vai aparecer esse textozinho aqui. Tá certo? Comando alternativo. Texto alternativo. E aqui no title é o nome que vai aparecer quando a gente deixar o mouse parado. O que eu escrever aqui no valor desse atributo, title, vai ser referente a justamente o título dessa imagem. Quer ver só? Isso vai fazer com que, ao deixar o mouse parado na imagem, olha lá, apareça o título dessa imagem. Sempre quando eu deixar o ponteiro do mouse parado em uma imagem, vai aparecer o nome dela, olha lá. Mas isso só é possível através daquele atributo lá, title, tá certo? Olha lá. O que eu digitei é o que vai aparecer. Viu? Aqui também no bolo de chocolate. E isso só é possível através do comando title. Show? Mais abaixo dele, nós temos aqui um texto de parágrafo, diferente do de cima, né, que é de título. Ó. Nós temos aqui um texto de parágrafo. E abaixo desse texto de parágrafo normal, nós temos um texto de link. Como é que eu sei que esse texto aqui é referente a um link? Porque isso que eu digitei aqui, ó, mais mini tortas, que é o que vai aparecer lá no navegador para o cliente, lá para a página dele, sempre quando a pessoa clicar nesse texto aqui, isso significa que ele vai ser redirecionado para uma página específica. E isso só é possível através do comando A. O comando A é o que faz a inserção de link a um texto que você quiser, um texto ou uma imagem, qualquer elemento que você quiser linkar, o comando que faz isso é esse aqui, A. Tá certo? O atributo href, como você já sabe, é para especificar a localização, ou seja, se eu estou linkando esse texto aqui a alguma página, que página é essa? E aí a gente especifica isso através do valor, entre aspas, esse aqui, ó, tralha e o nome da página. Tá? Tem que ter o tralha e o nome da página. Se não tiver esse tralha aqui, ele não especifica, ele não consegue identificar que é referente ao nome de página. Tá bom, gente? Então é isso. Feito esse comando aqui, feita essa linha, olha o que vai acontecer lá na página do navegador. Sempre quando eu colocar o mouse em cima do texto, vai aparecer aquela mãozinha, que a gente já conhece, vai ficar sublinhado, ó, porque todo link, o navegador reconhecendo ele como link, ele fica sublinhado, olha lá. E se eu clicar nesse link, se eu clicar nesse texto aqui linkado, eu vou ser redirecionado para a página que eu especifiquei. Aqui em Mini Tortas eu especifiquei que ele vai para onde? Ó. Mini Tortas. Eu disse aqui que se eu clicar em Mini Tortas, eu vou para a página chamada de Mini Tortas. Então, é isso que vai acontecer se eu clicar aqui. Tá certo? Eu não vou clicar porque não vai funcionar, porque a gente não criou essa página ainda. Não adianta a gente linkar alguma coisa se a página em questão não estiver pronta, né? A gente só linkou, mas cadê a página para onde ele vai? Não está pronta ainda, então não vai acontecer nada. Beleza? E é isso, gente. Tudo isso faz parte dessa estrutura da primeira seção do nosso artigo. Volta a lembrar, ó. Nós estamos vendo aqui esse artigo geral aqui. Nós temos um artigo que vai envolver todos esses 4 elementos e dentro desse artigo nós temos uma divisão à parte para ele, para esse títulozinho aqui de cima, e abaixo dele nós temos 3 seções, tudo dentro de um único artigo. E nessas 3 seções a estrutura vai ser a mesma, ó, título, imagem, texto de parágrafo e link. Título, imagem, texto de parágrafo e link. Vamos ver se está batendo isso certinho, ó. Título, imagem, texto de parágrafo e link. Tá? Isso para a primeira seção. Segunda seção, mesmo esquema. Ó. Título, imagem, texto de parágrafo e link. Ok, gente? Lembrando sempre de colocar dentro do valor aqui do href, do atributo do comando de linkagem, a tralha e o nome da página. Hein? É extremamente importante lembrar disso. Eu vejo muita gente errando isso na hora da prova. Mas gente demais, tem gente que é reprovado por causa disso. Só de esquecer um único símbolo aqui. Porque se não colocar, ele não vai conseguir identificar. E aí não vai funcionar a linkagem.
Beleza? Então, atenção redobrada nisso aqui. E na terceira seção, mesmo esquema. Título, imagem, texto e linkagem. Ok, gente? E aí no resultado final vai ficar igual ao meu aqui. Reparem que esse último aqui, esse último bloco da nossa página, referente ao bolo de chocolate, olha o que está acontecendo nele aqui. Ó. Nós temos aqui uma outra seção para o nosso artigo. Essa seção, ela tem a mesma estrutura, título, imagem, texto de parágrafo e linkagem, só que essa área aqui, ela está separada das demais, não tá? Olha só. Aqui em cima nós temos três seções em forma de colunas, eu tenho 3 seções, uma do lado da outra, só que essa quarta seção aqui, que também faz parte do artigo onde estão essas 3 seções de cima aqui, ó, ela está separada. Como é que eu consegui fazer isso? Porque para esse texto aqui em cima, que também faz parte desse mesmo artigo, ele está separado desse jeito aqui porque eu criei uma divisão à parte para ele, né, com o comando div. Mas como é que eu consegui fazer isso com essa seção aqui embaixo, se eu não usei o comando div também? Como é que eu consegui separar essa seção aqui dessas 3 seções de cima? Como é que a gente faria isso? Vamos ver, ó. Reparem, gente, que essa seção que eu criei aqui, tortas de morango, que é a última seção do nosso artigo onde está envolvendo todos os outros, eu consegui fazer essa separação aí dessa seção das outras, gente, através de formatação, ou seja, através do CSS que eu criei lá naquela configuração em linguagem CSS. Então, reparem que nós temos 2 opções, nós temos 2 maneiras para poder isolar um determinado objeto, que nem eu fiz aqui. Ó. Eu consegui isolar esse objeto aqui de cima através de um comando div, através de uma divisão extra, e eu consegui isolar essa seção de baixo aqui através de formatação em CSS. Lá na formatação em CSS eu especifiquei que essa única seção aqui específica vai ficar abaixo das outras de cima. Beleza? Então, em um mesmo artigo eu tenho, um objeto, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Sendo que desses 5 objetos, o primeiro é uma divisão e os outros 4 são seções. Tá certo? O primeiro é div e os outros 4 são sections, tudo dentro de um único artigo. Ok, galerinha? E abaixo desse artigo, nós temos o rodapé. E aqui eu venho explicando sobre ele. Ó, tá vendo? Terminamos o artigo, terminamos o nosso conteúdo principal da folha, então ó, fechamos o main. Lembra que esse main aqui nós inserimos lá em cima antes de começar o nosso conteúdo, né? Ó, assim que a gente terminou de programar o cabeçalho, onde tem lá a logomarca da empresa e os menus, eu inseri o main, porque tudo que fica na parte do meio da folha, da parte principal da folha, vai ficar dentro dele, né? E aí eu coloquei os artigos, coloquei as sections, coloquei as divisões, tudo direitinho, e aqui no final eu fechei ele. E abaixo dele nós temos o pé, nós temos o rodapé. Reparem que dentro do rodapé eu inseri um outro comando nav, porque é aquilo que eu falei com vocês, né? Se eu quero inserir aqui vários elementos linkados, vários elementos com links, é ideal nós usarmos aqui o comando nav, que ele vai organizar melhor essas linkagens para a gente. E aí eu fiz o mesmo procedimento. Ó. Se eu quero trabalhar com links de menus, através de uma organização bem feita, eu usei aqui de novo o comando L, que é o que cria uma lista não ordenada, através de marcadores. E nessa lista que eu criei, não ordenada, eu tenho 3 linhas. Eu possuo 3 linhas. Essas 3 linhas estão linkadas, porque a gente tem um comando A, né? Ele está sendo redirecionado para essas páginas aqui. Ó, repare que aqui está com erro de escrita, tá vendo? Ó, já não ia funcionar esse link aqui, porque não pode esquecer que tem que ter a tralha. Ah lá. Agora sim ele vai funcionar. Beleza? E o texto referente a esse link é esse aqui, né? O que está em branco. Ó. Não esquecem, gente. O que é vermelho é comando. Ó. O que é atributo desse comando é verde. E o que é o valor desse atributo é amarelo. E tudo que tiver branco, gente, não tem a ver com comando nenhum, não tem a ver com execução nenhuma. É o que vai aparecer para o cliente. Tá certo? Tudo que for branco é o que vai aparecer lá no final para o cliente, ou seja, são os textos que vai aparecer lá para eles, os elementos que vai aparecer lá para eles. Beleza? Tudo que não for branco é referente a funções, seja
formatação, seja movimentação, alinhamento, seja o que for. Tá certo? Então nós temos aqui 3 links, que serão 3 menuzinhos aqui para o rodapé, que vai ficar assim, ó. Olha lá, 3 menuzinhos aqui. Então o cliente ele vai ter a opção de acessar as páginas através do cabeçalho aqui em cima e através do rodapé lá embaixo. Sendo que no rodapé só tem 3 páginas, né? Só tem 3 links para 3 páginas. Já lá em cima no cabeçalho nós temos para todas. Ok? Nós tipo que limitamos o rodapé aqui somente a 3 páginas. Poderia colocar todas as outras aqui do lado? Poderia, só que para não ocupar muito espaço aqui no rodapé, eu preferi colocar somente 3, mas vocês podem ficar à vontade aí para escolher quantos vocês quiserem. Ok? Abaixo aqui do Nave, abaixo desses menus aqui das páginas do site, nós temos uma outra divisão, ó, olha o div aqui de novo. Reparem que aqui eu abri mão de usar o artigo, né? Até porque, gente, article e section, esse esquema aí de estruturação em article e section é mais usado dentro do main, tá, gente? Dentro do comando main, ou seja, dentro do conteúdo principal da folha, é onde a gente usa mais esse esquema de article e sections, beleza? Quando se trata de rodapé, a gente procura utilizar mais divs, porque fica mais fácil de trabalhar assim, fica mais fácil de programar. Beleza? Então, por eu estar aqui no rodapé, eu fiz aqui ó, uma divisão para ficar aquelas 3 imagens lá referentes às redes sociais. Ó. Temos aqui uma divisão, e dentro dessa divisão eu tenho um título, Tortas da Vovó nas redes sociais, formatado aí com o número 2, né? Ou seja, está no intermédio ali entre o 1 e o 3. E abaixo dele eu coloquei aqui um link para uma imagem. Reparem que dessa vez eu não estou linkando um texto. Não vai aparecer um texto linkado lá na página, que nem está lá em cima, né? Vai aparecer uma imagem, que no caso aqui é a imagem da logomarca do Facebook, ó, comando IMG, né? Atributo SRC, que é a identificação do local dessa imagem. Então, quando a pessoa clicar nessa imagem aqui, significa que ela vai ser linkada para esse endereço aqui, ó, www.facebook.com. Reparem que dessa vez, por eu estar tentando acessar um outro site diferente do nosso, eu fiz desse jeito aqui, ó. Eu inseri o comando de linkagem, inseri o atributo target. O que significa esse atributo target aqui? Significa, gente, que ao clicar nessa imagem aqui do Facebook, que vai estar inserida lá na folha para o cliente ver, o cliente, ao clicar nessa imagem, ao invés dele ser redirecionado para esse site aqui, saindo do site em questão que nós estamos utilizando, ele vai abrir uma outra aba para ele poder acessar esse site. Ou seja, quando a pessoa clicar na imagem, ele não vai sair do nosso site para ele poder ir para outros. Ele vai criar uma outra aba, o próprio navegador vai criar uma nova aba, e nessa nova aba ele vai acessar esse site aqui. Estão entendendo? O valor blank serve para isso. Quando a gente especifica o valor blank no atributo target, gente, para quem não sabe, significa alvo em inglês, tá? Então a gente está apontando o alvo desse site aqui, href. Href é o atributo de localização, né? Então, se eu estou dizendo que ele vai ser levado para o Facebook, eu quero que esse Facebook seja levado não para a mesma aba que a gente está utilizando no momento, e sim para uma nova. E para isso a gente usa um alvo, né, o target, com o comando blank. Beleza? Mesma coisa nas outras imagens. Nós temos 3 imagens, né? 3 redes sociais. Facebook, YouTube e Twitter. Nas 3 imagens, quando ele clicar em uma delas, ele vai ser redirecionado para o site específico, abrindo uma nova aba. Certo, gente? Tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Faça lá no grupo, hein, gente? Não esquece. Em hipótese nenhuma, saia da aula com dúvidas, por favor. Pintou algum problema aí? Pintou alguma dúvida? Posta lá no grupo. Me faz esse favor pro titio aí. Vamos ver então como é que funciona na prática esse esquema aqui de abrir um link em uma nova aba. Seguinte, ó. Lá no nosso site já pronto, este daqui, olha lá. Reparem que aqui nós temos essas 3 imagens que eu falei, né, das redes sociais, ó, Facebook, YouTube e Twitter. E reparem que quando a gente coloca o mouse na imagem, diferente desses outros daqui, ó, ele aparece a mãozinha. Nessas outras imagens de cima não aparecem as mãozinhas porque elas não têm links contidos nelas.
só que desses daqui tem, né? Então, se eu clicar nela, ó o que vai acontecer. Ele abriu uma nova aba. Ao invés de eu clicar na imagem e eu sair do site que eu estou usando para ir para esse site em questão que eu estou clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba e é nessa nova aba que ele vai abrir o site referente ao link. Tá bom, gente? Se eu clicar na imagem do Twitter, eu vou ser levado para o site do Twitter, só que em uma nova aba. Olha lá. Tá bom? Vou fechar aqui. E ó, isso eu estou usando, isso eu estou testando na página já pronta, né? Já formatada, com CSS e tudo mais. Mas mesmo se eu tiver aqui na nossa folha somente em HTML, que é o que a gente está trabalhando no momento, mesmo nessa folha aqui ele já vai funcionar. Ó. Se eu colocar o mouse em cima da imagem linkada, vai aparecer a mãozinha, indicando que tem um link. E se eu clicar nessa imagem linkada, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Eu vou ser redirecionado para um outro site e ele vai ser redirecionado em uma nova aba. Eu mantenho o site que eu estou usando no momento e abro uma nova aba para ele, para esse site novo aí. Ok, galera? Vou fechar aqui. Vamos voltar lá no Sublime para a gente poder continuar. Ó, isso foi nessas três imagens, né? Nessa divisão que eu criei aqui para ela. Tenho agora uma outra divisão. Eu criei uma outra divisão aqui para poder conter essas três linhas. Ó, contatos, telefone e e-mail. Reparem que essas três linhas de texto estão com o comando span. O que significa o comando span? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas o comando span, gente, basicamente, é para a gente formatar também um conteúdo, só que dessa vez nós iremos formatar um pouquinho mais de forma avançada, ou seja, com um pouquinho mais de opções, com cor, por exemplo, com estilo de fonte, com tipo de fonte diferente, tá certo? Então, se a gente não quiser fazer esse tipo de formatação em CSS, se você não quiser fazer aqui todo aquele esquema de criar um novo arquivo em CSS, para poder fazer a ligação com esse arquivo aqui e tudo mais, nós podemos formatar no próprio arquivo em HTML utilizando esse comando span aqui. Só que isso aqui é um assunto para outra aula, beleza? E aí eu fecho a divisão, ó, e vai ficar igual ao meu aqui. Ó, o site já pronto. Tá vendo? Ó, temos aqui a área do nav, aquele comando nav, né, que é para os menus. Temos aqui a divisão que eu criei para as redes sociais, ó, div. E temos aqui uma outra divisão que é para aqueles três textos, né? Reparem que dessa vez o texto está branco. Por que o texto está branco e não preto? Porque eu justamente utilizei aqui o span para isso. Tá certo? Eu utilizei o comando span para poder especificar a cor do texto. Ao invés de eu formatar lá no CSS, eu já fiz isso no próprio arquivo aqui em HTML e fiz com que ele ficasse branco. Nós não iremos ver isso hoje, só na próxima aula, mas já fiquem sabendo que é para isso. Tá bom? E por último, nós temos uma última divisão, que é para esse 2016 Tortas da Vovó, que é o que vai ficar por último, né? Olha lá. A última coisa que aparece no nosso rodapé, a última linha dele, é o que vai aparecer aqui embaixo. E ó, reparem que ele está com esse fundo preto aí e com a cor branca, justamente porque eu usei para ele um span. Nesse comando span, eu especifiquei que ele vai ficar com o fundo preto e com a cor do texto branca. Eu poderia fazer isso tranquilamente lá no CSS, mas para não perder tempo, eu fiz na própria linguagem HTML, através desse comando. Tá bom, gente? Então, ó, rodapé, nós temos a área de menus para as páginas, para acesso às páginas. Temos uma divisão para as redes sociais. Reparem que essas redes sociais têm um títulozinho aqui nela, né? Que é o que eu cheguei a falar com vocês. Esse título aqui formatado como H2 é o que está aparecendo aqui, ó. Aí ele aqui. Temos aqui o título das redes sociais em formato H2. Olha como é que ele está bem destacado, como se fosse título mesmo, só que com um tamanho reduzido, né? Por a gente ter usado o H2. Se tivéssemos colocado o H1, ficaria bem maior. E se fosse o H3, seria menor. E por assim vai. E abaixo desse título nós temos as imagens das redes sociais. Segue o mesmo esquema aqui, ó. Título dessa divisão que nós criamos, abaixo dele as três imagens, e aí fechou a divisão. E nessa outra divisão aqui são para as três linhas de texto, que nós temos à direita, que são esses daqui, ó, três linhas de texto. Ok, galera? Reparem que esses textos estão à direita do nosso bloco. Nós não especificamos isso aqui, ó, eu só digitei.
Se eu tivesse apenas digitado, o navegador não ia entender que eu quero que ele fique à direita, tá certo? Eu só consegui deixar ele à direita aqui por causa que eu formatei ele na linguagem CSS, tá certo? Só esse comando span aqui não vai adiantar, não. O comando span é só formatações básicas, mas básicas que eu falo é assim, é trocar cor, trocar fonte. Agora, quando se trata de alinhamento, posicionamento do elemento na página, aí a gente vai ter que usar o CSS, tá bom? E para finalizar, nós temos aí a última linha com o mesmo esquema, span para poder trocar a formatação dele, e eu fiz com que ele ficasse lá na última linha, através da configuração CSS, para que fique assim. Beleza, galerinha? Então, é isso. Fechamos. E aí a gente finaliza aqui o rodapé, né? Eu fechei o rodapé, fechei o corpo da página, porque uma vez que eu tenha terminado de criar o corpo, eu tenho que fechar ele, né? Porque lembra que a gente abriu lá em cima. Antes de começar a criar o cabeçalho da página, nós abrimos aqui o body. Aí ele aqui, ó. Body, abrimos ele, aí a gente colocou a cabeça da folha, colocamos a parte principal da folha, que é a parte do meio, e lá embaixo colocamos o pé da folha, o rodapé da folha. Feito tudo isso, pronto, fecho o corpo dele aqui e fecho o comando HTML, fecho a linguagem HTML, coisa que a gente abriu lá em cima também, né? A primeira coisa que a gente fez no nosso programa foi especificar que é uma linguagem HTML que a gente está usando, então não pode esquecer de fechar lá embaixo também. A nossa primeira linha de programação e última linha é feita em HTML, abrindo e fechando. Certo, galerinha? Então, só para finalizar por hoje, finalizar a aula de hoje, vamos só ver como é que fica na prática esse esquema aqui de posicionamento, né? Porque lembra que eu falei, se nós só tivéssemos digitado, ó, se a gente só digitar os comandos, como por exemplo aqui, os menus, a divisão que nós fizemos para a rede social, para as redes sociais, e a divisão para essas 3 linhas de texto aqui, juntamente com essa última divisão aqui da última linha, que é aquele fundo preto, se a gente só tivesse digitado tudo isso, gente, como nós só digitamos, né? Porque reparem que em nenhum momento a gente trabalhou ainda com CSS, na verdade. Até agora a gente só está mexendo com HTML. Então, por consequência disso, gente, tanto essa área aqui do nav, quanto a área da divisão que nós criamos para redes sociais, a divisão que nós criamos para essas 3 linhas de texto e a divisão que nós fizemos para a última linha de texto, todas elas vão ficar uma abaixo da outra, em sequência. Elas não irão ficar desse jeito aqui, ó, bonitinho acima do lado da outra. Não vai ficar a nossa área de nav do lado da área da divisão das redes sociais e do lado dessas 3 linhas de texto, com a última linha aqui embaixo. Ela não vai ficar com essa organização, porque isso aqui só é feito através do CSS. Se nós não fizermos o CSS, se nós só fizermos isso aqui, então ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha lá, olha a diferença. Temos aqui então os menus com aquele comando nav. Temos aqui a primeira divisão do rodapé, que é das redes sociais, ó, o título redes sociais e as imagens linkadas já. E nós temos a última divisão, que é aquele textozinho que fica na última linha. Só que como a gente não usou o CSS, ficou tudo desse jeito aqui, um embaixo do outro, sem alinhamento nenhum, sem posicionamento de organização nenhuma. Tá bom? Então, olha só como é que é extremamente importante trabalhar com o CSS também. Então, já fiquem ligados aí nisso. Tá certo? Vou voltar aqui para o Sublime. E é isso, gente. Finalizamos. Agora sim, agora que a gente terminou de programar em HTML, agora que toda a estrutura da nossa página está pronta, nós podemos focar no CSS. Mas antes disso, eu vou só passar algumas coisinhas para vocês complementares nessa linguagem HTML ainda, na semana que vem. E quando a gente finalizar a semana que vem, nós finalmente começamos a linguagem CSS, tá? Mas já fiquem sabendo que hoje é a penúltima aula. Semana que vem será a última aula de HTML e aí a gente parte para a nova linguagem que é o CSS. Tá certo? Então, galerinha, só isso por hoje, tá? Fechamos aí a matéria de hoje. Vou fechar aqui a minha página. Vou minimizar tudo e encerramos por aqui. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Estamos aí firme e forte. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aí de volta com vocês, tá? Mesmo que só de forma online, né? Mas a gente faz o que a gente pode. Enquanto a gente estiver nesse período aí de restrições, de quarentena, vamos
se virar fazendo desse jeito. Tá bom, galerinha? Então, beijos aí para vocês, um bom final de semana e não esqueçam, qualquer dúvida que vocês tiverem, postem lá no grupo. De preferência, galera, mandem no grupo, tá? Eu sei que tem alguns alunos aí que preferem mandar no PV, vocês podem até mandar, que é óbvio que eu vou responder. Só que deem preferência a mandar lá no grupo, por quê? Porque a sua pergunta, o seu problema, a sua dúvida, pode ser que outro colega esteja também. Então, ao te responder lá no grupo, automaticamente eu vou estar respondendo aos outros coleguitas, tá certo? Então, gente, beijo aí pra vocês, tá? E semana que vem a gente se fala novamente. Tchau, tchau, galerinha.